Senhores acadêmicos, prosseguimos hoje no nosso ciclo O Bom Humor na Academia Brasileira de Letras, e o nosso palestrante desta tarde e noite será o poeta, escritor, professor Cláudio Murilo Leal. Cláudio Murilo Leal, professor e poeta e também profeta, segundo ele, pois prenuncia o passado. E doutor em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com tese defendida na Academia Brasileira de Letras sobre o Machado de Assis. Lecionou nas Universidades Federal do Rio de Janeiro, na Universidade de Brasília, na University of Essex, na Inglaterra, Toulouse-les-Mires, na França. Foi diretor do Colégio Universitário da Casa do Brasil, em Madrid, durante 10 anos. Publicou 20 livros, cerca de 20 livros de poesia, tendo recebido o Prêmio Nacional de Literatura do Instituto Nacional do Livro, com Cadernos de Proust. Organizou edições de Vicente Carvalho, Raul Pompeia, Raimundo Correia, Adolfo Caminha, Cruz de Souza, Josué Montelo, Otto Lara Rezende, e a invenção de Orfeu de Jorge Lima e das poesias completas de Machado de Assis. Seus últimos livros são Módulos, Cinelândia, 13 Bilhetes Suicidas, Sopro e O Círculo Virtuoso, sobre a poesia de Machado de Assis. Traduziu para o espanhol uma antologia poética de Carlos Drummond de Andrade, editada pelo Instituto de Cooperação Ibero-Americana de Espanha. Pertence à Academia Carioca de Letras, Academia de Letras do Brasil, de Brasília, e foi presidente do PEN Clube do Brasil. Além disso, não está aqui no seu resumo biográfico, mas também há de se destacar a atuação de Cláudio Murilo no jornalismo, quando foi cronista no Correio da Manhã, conviveu com as grandes cabeças do tempo do Correio da Manhã, também foi muito amigo de Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, de quem ele tem boas histórias. Enfim, é uma pessoa que tem todas as condições de nos apresentar uma bela palestra sobre o humor na Academia Brasileira de Letras. E então eu passo a palavra ao Cláudio Murilo. Muito obrigado. Agradeço o honroso convite, os honrosos convites da presidente da Academia Brasileira de Letras, Ana Maria Machado, e do acadêmico Cícero Sandrone, que coordena este seminário, para participar com muita alegria do bom humor na BL. Peço autorização ao meu amigo Cícero para oferecer estas minhas palavras à querida mestra Cleonice Berardinelli, que me revelou com rara sensibilidade e sabedoria a riqueza da literatura portuguesa quando fui seu aluno no curso de Letras Neolatinas, na antiga Faculdade Nacional de Filosofia, como também o foram Ana Maria Machado, Domício Proença Filho, Antônio Carlos Sequim, e ainda no curso colegial Afonso Arinos de Belo Franco. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores. Uma vez um poeta disse ser incapaz de definir a poesia, mas quando lia ou ouvia uma boa poesia, então ele sabia reconhecê-la. Essa indefinição também acontece na relação entre o humor e o cômico. Eu ia dizer 2 ou 3 gracinhas à guisa de introdução da minha fala sobre o humor e o cômico, mas Genice, a minha mulher, que é mineira, e José Murilo sabe que mineiro é um ser discreto e reservado, Genice me aconselhou, deixa dessa moda e começa logo a palestra.
Não se esqueça que você está na Academia Brasileira de Letras. Então, vamos lá. Nessa palestra, vou valer-me de textos que, de algum modo, ajudarão a caracterizar a forma de ver o mundo e de escrevê-lo sob o prisma do humor. Voltando um pouco no tempo, no intuito de construir uma ponte com os escritores contemporâneos, recorro à verve satírica tão atual de Agripino Greco, um dos mais ferinos críticos da literatura brasileira e dos hábitos e costumes da nossa vida literária. Ridendo castigat mores. Inspirado no charivari da sessão histórica, protagonizada por Graça Aranha na BL, o vivo olhar de Greco encontrou, nos inícios da nossa modernidade, o tom humorístico, caricato e zombeteiro ao utilizar o vocabulário da literatura e da gramática para situar a graça de seu texto num contexto cultural. Escreve Agripino Greco em Carcaças Gloriosas sobre a famosa tarde em que Graça Aranha quis converter em noite do Hernani os redutos do Petit Trianon. Que barulheira naquele misto de museu e Belchior, naquele pequeno templo da musa da gramática, com um jardinzinho de canteiros ajustados à fita métrica, como os sonetos parnasianos, e umas saletas em que os antigos jogos florais de acrósticos e ditirambos são substituídos pela caça maníaca aos galicismos e aos neologismos. O contexto cultural aparece na comparação da tumultuada sessão da ABL com a estreia, em 1830, na Comédie Française, da peça Hernani de Victor Hugo. Estreia que foi transformada em palco de violentos distúrbios deflagrados pelos representantes do nascente romantismo francês. Assim como Hugo, Graça Aranha foi visto por Agripino Greco como um turbulento precursor da renovação da literatura brasileira. O sarcástico crítico comparava a BL, daquela época, a um museu, empregando ironicamente uma palavra antiga e de estranho sabor, Belchior, estabelecimento onde são vendidos objetos velhos e usados. Que barulheira naquele misto de museu e Belchior. A academia seria o templo da musa, comparação a princípio lisonjeira, porém uma simples musa da gramática, ciência contra a qual se rebelavam os escritores antipassadistas premonitórios da Revolução Literária dos anos 20 e 30, no dizer de Alfredo Bose. Os novos escritores defendidos por Graça Aranha queriam pôr-se a salvo da férula de um Osório Duque Estrada, cognominado, por sua defesa implacável do idioma, o guarda noturno da literatura brasileira. Os pequenos jardins do Silogeu eram medidos com fita métrica, do mesmo modo que a severa escansão parnasiana media as sílabas dos sonetos. Nas saletas, espaços liliputianos evocativos de um aposento minúsculo, a referência a jogos florais cultiva uma estranha poética de nomes arrevesados como acrósticos, ditirambos, galicismos e neologismos, despertando a nossa imaginação para canteiros de dicionários, compêndios de gramática e publicações sobre a arte poética. O humor, para quem o percebe, desperta um sutil processo mental. Humore é cosa mentale, poderia ter dito Leonardo da Vinci, que na realidade disse pittura é cosa mentale. Nas entrelinhas do dito e do não dito, o humor tece uma infinita trama de conotações, metáforas, subentendidos, jogo de palavras, articulações entre o sisudo e o pitoresco,
entre o erudito e o popular. Utilizando-se do potencial sugestivo da sátira, da paródia, da paráfrase, o scriptor ludens procura lançar mão de todo um arsenal simbólico para conquistar o seu público. Até o mau humor, paradoxalmente, também pode ser aproveitado para deflagrar o humor. E o humor negro? O acadêmico Geraldo Holanda Cavalcanti traduziu com excepcional habilidade os poetas italianos Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo, Umberto Saba, Eugenio Montale. Deste, lemos o poema Em Roma há uma casa funerária, que se chama O Futuro. E ainda se diz que o humor negro morreu com Jean Paul, Jonathan Swift e Achille Campanile. Já a piada, como o cafezinho, quando repetida ou requentado, sempre perdem a graça e o sabor. As estratégias de quem produz humor são múltiplas, como as deformações esperpênticas da realidade, inspiradas nos espelhos convexos do Callejón del Gato, em Madrid, magistralmente transpostas para as novelas de Dom Ramón de Valle-Inclán, que o nosso querido Eduardo Portela conhece muito bem. Uma fingida seriedade pode tornar-se engraçada. O francês denomina pince sans rire, o ar sério com que alguém conta uma blague, uma vez que o compromisso com o riso, a gargalhada, é obrigação da comicidade, do cômico, e não do humor. O humor esconde no subentendido da verbalização um duplo viés. Aquele que dialoga com o cotidiano, o imediato, descobrindo a graça e a poesia através do chamado wit inglês, e que um bom exemplo seria a crônica de Otto Lara Rezende, O Pastel e a Crise, que resume uma excursão dita cultural de Otto, acompanhado de Rubem Braga ao centro da cidade. Eis a crônica. Um dia, Rubem me telefona. Vamos ao bar. Luiz, na Rua da Carioca? Pergunta ele. O objetivo era promovermos uma excursão cultural. Mas o chopp estava esplêndido. Começamos com um preto duplo, que a sede era forte. Depois mais um, agora louro e outro. Claro que não faltou o salsichão com bastante mostarda. Calados, mas vorazes, cumprimos um rito. Saímos dali e fomos a um sebo. O Rubem comprou o Xanã do Carlos Lacerda, com dedicatória. Depois pegamos o carro e voltamos pelo aterro, onde se poderia exercer o direito da livre eructação. Tinha sido um perfeito programa cultural, sem nenhum incentivo do governo. A ironia deste texto, mineiramente disfarçada, reside no contraste entre o elevado projeto da excursão cultural e o modesto resultado da realidade dos chopps, salsichões, a compra de apenas um livro e o melancólico retorno para casa. A irrecusável proposta cultural e os fatos narrados foram os elementos que compuseram a crônica bem-humorada. O fracasso da douta missão, sofrido por dois ilustres escritores, ou melhor, a troca de um objetivo nobre por uma pífia boemia no Bar Luiz, leva o leitor a duvidar da consistência do objetivo cultural que resultou na frustrada excursão. A suplantação do ideal pela realidade de um cotidiano corriqueiro propiciou, neste caso, o surgimento do humor. O filósofo Immanuel Kant já afirmara que o humor surge da transformação repentina de uma grande expectativa para o nada. Outro viés do humor, revelador de um pensamento que poderia ser chamado talvez de metafísico, guardadas as devidas proporções, transcende a trivialidade cotidiana do Rubem e do Otto
e amplia as referências da intriga material para o universo espiritual. São conhecidas as consagradas expressões, frase de espírito, fulano é muito espirituoso, pois o espírito, em conúbio com o divertido, são ingredientes indispensáveis na receita do humor. Já a comédia bufa, o pastelão, a pantomima, a farsa, a chalaça e mesmo a comédia dell'arte caracterizam-se por serem, como catch as catch can, luta livre analisada por Roland Barthes em seu livro Mythologie, uma encenação magnificada, um espetáculo excessivo. Este tipo de exibição não representa o puro humor, que se resguarda em uma configuração mais tímida e introspectiva. Machado de Assis forneceu a fórmula perfeita para qualificar o nosso humor quando, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, afirmou que escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Galhofa, melancolia. Humana bipolaridade que liquefaz o pensamento radical e único e é interpretada por Moacir Scliar como uma síntese do caldeamento racial do brasileiro. A nostalgia dos portugueses, a tristeza dos negros escravizados, dos índios chacinados, do imigrante desenraizado. Mas o riso do carnaval, Scliar usa esta metáfora, neutraliza a melancolia hereditária do brasileiro. Trata-se, segundo o médico e escritor gaúcho, de uma bipolaridade salvadora. Sérgio Paulo Rouanet, em seu livro Riso e Melancolia, relembra que Brás Cubas pensou em inventar um emplasto salvador anti-hipocondríaco destinado a aliviar os sofrimentos anímicos da melancólica humanidade, deixando-a mais propensa à fruição das alegrias da vida. O humor, como um analgésico, pode ser oferecido em pílulas. O Barão de Tararé, Milor Fernandes, Otto Lara Rezende, Fernando Sabino, Nelson Rodrigues, prodigalizaram o humor em pequenas doses homeopáticas. Quem se esquece que toda unanimidade é burra, que o mineiro só é solidário no câncer, ou que o ministro não é, mas está ministro, e que o último verão na Inglaterra caiu no domingo, segundo Stanislau Ponte Preta. Machado de Assis também confeccionou na sua farmácia de manipulação aforística a pílula, o boato e a telegrafia da mentira. Álvaro Moreira, escritor e acadêmico conhecido como possuidor de alma boníssima, contou que uma vez um amigo pedira-lhe emprestado 500 mil réis. Amanhã eu pago, afirmou peremptoriamente aquele momentâneo necessitado. Com certa decepção, Álvaro Moreira revelou que o amanhã nunca chegou. Também as famosas greguerias do espanhol Dom Ramón de la Serna são sínteses atomizadas que interpretam o que há por trás das aparências. A fórmula ramoniana compõe-se de associações inesperadas que reúnem metáfora e humor. Por exemplo, idem, bom pseudônimo para um plagiário. Adotando o mesmo formato das greguerias de Dom Ramón, escreveu Mário Quintana, um quase acadêmico. O grande consolo das velhas anedotas são os recém-nascidos. Ou, enforcar-se é levar muito a sério o famoso nó na garganta. Com humor você pode sorrir, mas não se chegará a rir altissonantemente. Por este motivo, o livro clássico do filósofo francês Henri Bergson, Le Rire, talvez pouco instrua sobre as delicadas sutilezas do humor. Uma inusitada situação e até mesmo um simples gesto podem despertar a comicidade.
o cômico guarda uma tendência teatral, pois funciona sob as luzes de uma virtual ribalta. O humor, ao contrário, é mais introspectivo, uma irisada e alegre bolha de sabão que pode desfazer-se a qualquer momento. Sorrir interiormente caracteriza o humor inglês, ligeiro, intelectual, onde o understatement, isto é, o subentendido ou minimizado, exige do receptor um razoável conhecimento do universo cultural para entender as referências e as citações do autor. José Cândido de Carvalho usa trejeitos e invencionices lexicais salpicados na linguagem corrente para condimentar as suas histórias. O vocabulário de Ponciano, principal personagem de O Coronel e o Lobisomem, é o próprio Ponciano. Este é um dos segredos do humor, que, escondendo a voz do narrador, nasce e vive da fala do personagem. Processo semelhante ocorre com a colorida e estapafúrdia algaravia do prefeito Odorico Paraguaçu, em O Bem-Amado, de Dias Gomes. A linguagem de José Cândido de Carvalho encantou Manuel Cavalcante Proença, que a compara de Guimarães Rosa, por seu poder de invenção. Ouçamos o que fala Ponciano. A bem dizer, sou Ponciano de Azeredo Furtado, coronel de patente, do que tenho a honra e faço alarde. Herdei do meu avô Simeão terras de muitas medidas, gado do mais gordo, pasto do mais fino. Leio na corrente da vista, até uns latins arranhei em tempos verdes da minha infância, com os padres mestres a 10 tostões por mês. Um dos truques do escritor neste início de romance é fugir do lugar comum das frases feitas. Coronel de patente, faz alarde de sua condição. A leitura no corrente da vista e a confissão de que arranhou até uns latins. Assim, a palavra de Ponciano é um misto de linguagem educada e culta que segue as normas e padrões da língua, porém enriquecida por expressões recolhidas da oralidade regional ou reinventadas pela criatividade do narrador. Esta mescla, um blended linguístico, é que dá a Granos com Salles a graça ao texto de O Coronel e o Lobisomem. José Cândido de Carvalho publicou também Por que Lulu Bergantin não atravessou o Rubicon? Livro que reúne pequenos causos, cujos personagens levam os mais estranhos nomes. Dr. Beledano, José Pelinca, Ribaldino Badenes, Gurjão, Dona Licovina, Pinalcídio Ferrão, Escolastino Vieira. Uma rica contribuição à onomástica brasileira, segundo Gilberto Amado. O último conto relâmpago de José Cândido de Carvalho traz o mesmo título do livro. A história narra que na cidade de Curralzinho surge um desconhecido que atendia pelo nome de Lulu Bergantin, que em pouco tempo se elege prefeito. Já no dia da posse, após comerem biscoitinhos de araruta e bebericarem licor de genipapo, o prefeito leva todos os eleitores para a rua e, com enxadas e pás, começam a capinar o mato da rua do cais. No dia seguinte, de brocha na mão, Lulu comanda a caiação dos prédios da cidade. Depois, abrem valas para passar o encanamento da água. O povo, agradecido por tanta dedicação e eficiência no cumprimento dos projetos municipais, encomendou uma estátua em bronze em homenagem ao prefeito, quando repentinamente, sem mais aquela, ele comunicou que ia para a cidade de Ponte Nova. Em verdade, não foi por conta própria.
diz o relato. Em verdade, não foi. Vieram buscá-lo, pois era fugitivo do hospício Santa Isabel de Lavras. Sendo as suas últimas palavras, por essas e outras é que não atravessei o Rubicon. Por premência de tempo, depois de contar sumariamente o enredo da história, vou ater-me apenas ao título. Por que Lulu Bergantin não atravessou o Rubicon? O apelido Lulu representa uma referência canina ao mundo moderno de madames. Já Bergantin é o nome dado às antigas naus movidas a remo e a vela. O antigo e o moderno, na composição de um mesmo nome, criam uma irônica contradição em termos. Rubicon, como todos sabem, é o rio que ficou conhecido quando Roma proibiu seus generais de atravessá-lo acompanhados de suas tropas. As águas do Rubicon, empregadas metaforicamente por José Cândido, funcionam como um quase intransponível fronteira entre a sanidade mental e a loucura. Águas do rio, ou muros do hospício, que impediam o livre trânsito de Lulu Bergantin, em direção da liberdade criativa, idealizadora de utópicas cidades. Assim, voltou para o manicômio o ex-prefeito, coberto de glória e quase erigido em estátua, mas, infelizmente, não tendo conseguido atravessar o Rubicon. A obra de Marques Rebelo é principalmente a de um romancista, cronista e memorialista do Rio de Janeiro. Renato Cordeiro Gomes escreve que o escritor oferece toda uma cidade feita de letras e costurada com sarcasmo e ternura. No entanto, Marques Rebelo não se restringiu a reconstruir literariamente o Rio de Janeiro. Teclou em sua máquina de escrever roteiros de São Paulo a Itajubá, de Salvador a Cataguases, cidade onde surgiu a Revista Verde, importante divulgadora do modernismo mineiro. A crônica de Marques Rebelo sobre Cataguases, misto de sarcasmo e ternura, lembra uma época em que a palavra turista era ainda inédita naquela cidade. E talvez por isso mesmo, seus habitantes esperavam ansiosamente a visita da Sociedade Filarmônica de Petrópolis. Foguetes, discursos, corbeil de flores. Como o prefeito não dera a mínima importância com a cerimônia de recepção dos músicos, eles foram recebidos pelo senhor Arruda, jornalista local e rábula conceituadíssimo. No jogo desta oposição, os contornos do humor-ironia já começam a desenhar-se. Representava a municipalidade não o prefeito, mas um rábula conceituadíssimo, elevado quase à insigne categoria dos melhores causídicos. A figura do presidente da Filarmônica também não era das mais conspícuas. Cavalheiro gordo, suarento, de guarda-pó, boné que logo ao chegar teceu largos elogios a Cataguases, antes mesmo de conhecê-la. Os turistas saíram para visitar a cidade e o resultado foi que em 5 minutos tinham visto tudo. Só havia um remédio: descansar na Praça Rui Barbosa, onde desembrulharam os farnéis, abriram garrafas térmicas e lá ficaram o dia todo como um bando de ovelhas cansadas, no dizer do Marques Rebelo, até que o trem, às 6 horas, levou-os de volta para a fresquíssima e pitoresca Petrópolis. Diferentes manifestações do humor podem ser encontradas no xiste, no gracejo, na piléria, na anedota. Para o sucesso de uma anedota, é necessário algumas vezes concisão e rapidez de quem a conta. Outras vezes, ela pode construir um caso alongando e que vai preparando o final jocoso.
Nas crônicas sobre medicina e saúde de Moacir Scliar, recém-lançadas sob o título Território da Emoção, entre casos e conselhos repletos de humor e leveza, como se lê na orelha do livro, o autor insere fatos curiosos. Transcreva uma historieta do médico escritor. 2 homens na sala de espera de um médico sofrem do mesmo problema, insônia. Um deles diz que está satisfeito com isso. O doutor receitou-lhe um maravilhoso sonífero. Ele não apenas dorme, como tem sonhos arrebatadores, no qual belíssimas mulheres acariciam-no sem cessar. O outro pede ao médico que lhe receite a mesma pílula. O efeito, porém, é absolutamente decepcionante. O paciente consegue dormir, mas só tem pesadelos. Queixa-se ao doutor, que lhe dá a explicação. O primeiro cliente é particular. Você é do SUS. Já o malemolente humor baiano de Jorge Amado traz para o velório de Quincas Berro d'Água os amigos do inesquecível personagem. Talvez uma grande trupe de palhaços saltibancos, no dizer de Ana Maria Machado. Possivelmente, sob os vapores da pinga, todos teriam sido levados a crer que o defunto Quincas estaria vivo. Quase diríamos nós, leitores, irremediavelmente vivo. Isto porque o conhecido e indefectível sorriso do morto, estampado em seu semblante maroto, contrariava claramente a fria e triste imagem da morte. O que aconteceu naquela movimentada noite? Quitéria, esvaziando o velório de uma possível atmosfera soturna, confunde a morte com o sono, quando exclama: "Ah, o desgraçado dormiu", o que foi confirmado por Pé de Vento: "Tá num porre, mãe". Depois, sempre solícito, Pé de Vento presenteia o morto com uma gia verde. A ideia talvez fosse que o bicho guardasse os poderes dos verdadeiros amuletos e trouxesse paz ao espírito de Quincas. "Cadê o sapo?" perguntou Negro Pastinho. "Sapo não, gia. Agora, para que lhe serve, não sei." Talvez ele goste. Em uma vigília sem choro nem vela, o trágico é amenizado pela envolvente magia e graça de Jorge Amado. Com razão reconhece Ana Maria Machado, em seu livro romântico, sedutor e anarquista, Como e Por que Ler Jorge Amado Hoje, o humor libertário do romancista, muitas vezes fundido ao onírico e delirante, seja por meio de estados alterados de consciência, da bebedeira ao trânsito, seja pelo coro coletivo que multiplica as vozes e as máscaras em sucessivas contribuições cômicas. Sabemos que não é raro um escritor ser abordado por algum distraído admirador, mais fascinado pela glória literária do que conhecedor dos livros de seu ídolo. Por isso, dialogando com o público leitor, título já levemente irônico da coletânea de crônicas Sempre aos Domingos, de João Ubaldo, um mestre da literária utilização do cotidiano e das nuances da oralidade, registra um esdrúxulo diálogo. "Boa tarde. O senhor me desculpe eu estar interrompendo a sua leitura, mas é só um minutinho." "Ah, pois não. É o seguinte, não é o senhor escritor? O menino ali me disse que o senhor é escritor. Não vou interromper nada, pode ficar descansado. O senhor pode continuar com a sua leitura. Admiro muito a sua obra, O Sargento de Milícias." "Mas não fui eu quem escreveu este livro, foi outro. Bem que podia ter sido eu, mas não fui eu." "Ah, então o senhor não é o autor do Sargento?" "Sou, mas de outro sargento, o Sargento Getúlio." "Ah, mas claro, que besteira minha. O Sargento de Milícias é de Lima Duarte, não é?" "Lima Duarte? O sargento..." "Sim, Lima Duarte, do Policarpo Quaresma."
grande autor, para mim maior do que Machado de Assis. Lima Barreto. Sim, claro, Lima Barreto. Eu sempre confundo Lima Duarte. Lima Duarte é outro. E não foi Lima Barreto que escreveu O Sargento de Milícias? Manuel Antônio, deixa para lá, tudo bem, seu Rosalvo. Pelo amor de Deus, nada de formalidades, que é isso de seu Rosalvo? Os amigos a gente trata pelo nome. E o quiprocó vai se estendendo sinuosamente pelas linhas da crônica, como um samba do crioulo doido do Stanislau Ponte Preta. O recurso do diálogo, quando é bem aproveitado, o torneio das frases, a maneira de concatenar a elocução das falas, a pitoresca diversidade das vozes, produzem uma movimentação teatralizada e propicia o desencadeamento do humor ou do cômico. O humor pode servir para ridicularizar, satirizar, satanizar o inimigo, mas também para introduzir o que o espanhol chama de moraleja, explicitação da moral de uma história. Rabelais, La Fontaine, Voltaire, a picaresca de Lassarilho de Tormes, retiravam de um simples acontecimento burlesco considerações e ensinamentos sobre o comportamento ético. Também Carlos Heitor Coni, na crônica intitulada Da Salvação da Pátria, monta com apenas 2 paralelepípedos a peça de resistência contra o que chamou a Quartelada de 1º de Abril, no livro O Ato e o Fato, de 1964. Vejo um heróico general à paisana comandar alguns rapazes naquilo que mais tarde o repórter da TV Rio chamou de gloriosa barricada. Os rapazes arrancavam bancos e árvores, impedem o cruzamento da Avenida Atlântica com a Rua Joaquim Nabuco. Mas o general destina-se à missão mais importante. Apanha os paralelepípedos e concentra-se na brava façanha de colocar um sobre o outro. Pergunto, para que servem aqueles paralelepípedos tão sabiamente colocados um sobre o outro? General, para que é isso? O intrépido soldado não se dignou a olhar-me, rosna modestamente. Isso é para impedir os tanques do 1º Exército. Eu acreditava até então que dificilmente se deteria todo um exército com 2 paralelepípedos ali na esquina da rua onde moro. Não digo nem pergunto mais nada. Retiro-me à minha estúpida ignorância. Mais tarde, Coni escreve que ouve pelo rádio que os 2 paralelepípedos do general foram eficazes. O 1º Exército, em sabendo que havia tão sólida resistência, desistiu do vexame e aderiu aos que chamavam rebeldes. Do momento histórico que poderia ser descrito com pinceladas épicas, o arguto cronista descobre aquela razão da desrazão cervantina que se esconde por trás de uma falsa seriedade. Coni escreve com a pena da galhofa e a tinta do ridículo. O dicionário da língua portuguesa, dirigido pelo filólogo e acadêmico Antônio Weiss, registra a acepção da palavra anedota também como episódio, conto, historieta, ao lado da mais conhecida piada. O Dicionário da Real Academia Espanhola define anécdota como relato breve de um fato curioso. O anedotário geral da Academia Brasileira, de Josué Montello, guarda este espírito. Não há intenção de contar piadas, mas de reunir de forma leve e interessante algumas histórias ocorridas na ABL ou protagonizadas pelos acadêmicos. É um trabalho bem-humorado de memorialística. Muita coisa se perderia se não fosse reunida por quem viveu longa e intensamente a vida da ABL, tendo sido inclusive seu presidente. Na anedota intitulada Verso e Burocracia, ele salva do esquecimento
alguns versos de circunstância de Olavo Bilac. Escreve Montello: secretário do governo do estado do Rio, Olavo Bilac soube conciliar, muitas vezes, o estilo burocrático com a fluência poética, redigindo em verso o expediente da repartição. Eis um de seus ofícios. Niterói, 10 de janeiro. Saúde e fraternidade. Demita-se o tesoureiro por falta de assiduidade. Lavre-se a portaria, o decreto ou alvará, que entrega a tesouraria ao poeta Luiz Murat. E o teatro? Em seu interessante livro Almanaque Armorial, o próprio Ariano Suassuna revela que no Alto da Compadecida, João Grilo e Chicó formam uma dupla tão unida em suas diferenças que é lembrado mutatis mutandis o que Cervantes já imortalizara nas aventuras de um personagem e seu alter ego, Dom Quixote e Sancho Panza. No Alto da Compadecida, com sinal trocado, atuam João Grilo e Chicó. Esclarece Suassuna: João Grilo é pícaro, é quem tem arrancos de coragem como Quixote. E Chicó, um mentiroso sonhador e lírico, é que tem a covardia e o bom senso de Sancho. Acontece então um fenômeno raro, mas muito bem resolvido por Ariano Suassuna. O humor e o cômico se ajustam no aproveitamento do riso, que é o cômico, e da introspecção, o humor, para a fruição de uma completude no gran finale da peça. Vou trazer agora para esta iluminada cena da Academia Brasileira de Letras aquele que ficou conhecido pela sua projeção internacional como signatário, em 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também como influente e ubíquo jornalista e escritor, e na BL, em seu largo e operoso período na presidência. Belarmino Maria Austrégésilo Augusto de Ataíde. Austrégésilo de Ataíde. Tão identificado com a academia, Ataíde algumas vezes até suportou incompreensões em relação à instituição. Ao candidatar-se à BL, recebe uma carta do xará, Tristão de Ataíde. Ataíde sem H. Diz o seguinte: expressando a garantia do seu voto, mas ironicamente alertado que ele terá de vestir aquele belíssimo fardão que é a maravilha das nossas cozinheiras e dos nossos filhos menores. Tristão imagina os dois no purgatório, sendo anistiados em alguns anos de penitência por terem, sentados em confortáveis cadeiras azuis, escutado pacientemente às quintas-feiras fulano e cicrano. E termina a sua carta. Mas até lá vamos tenteando as coisas cá por baixo. Um grande abraço do seu velho amigo Alceu. Cícero e Laura Sandrone, em seu livro Austrégésilo de Ataíde, O Século de um Liberal, registram a paródia de Milor Fernandes ao reescrever nas páginas de O Cruzeiro a história de Chapeuzinho Vermelho, no estilo de Austrégésilo de Ataíde. Tenho que Chapeuzinho Vermelho, essa pobre moça vítima das insídias do lobo mau, não está sozinha nesta batalha das eras? Envolvida no ardil torpe de um ser altamente experimentado nas artimanhas de nosso tempo, ela se deixou sucumbir. Não deduzamos, porém, que tudo esteja perdido. O linguista russo Yuri Tinianov, publicado pela Tempo Brasileiro, já havia escrito que a estilização está próxima da paródia. O multifacético e indefinível humor-ironia recebeu a atenção da filosofia desde os seus primórdios. Sócrates definiu a ironia como docta ignorância, a inteligente ignorância,
E São Tomás de Aquino afirmou: ludus est necessarius ad conversatione humanae vitae. O humor é necessário para a conversação e a vida humana. O humor bebe nas águas da picaresca espanhola, da patafísica de Alfred Jarry, do esperpento de Valle-Inclán, das greguerias de Ramon Gomes de la Serna, da farsa, do burlesco, da comédia dell'arte, do anedotário. Humor, resultado da correlação entre uma subjetivação criadora e o mundo exterior, propicia momentos risíveis ou apenas sorrisíveis da alegre história da humanidade. Se voltarmos ao dualismo riso e melancolia, que poderia, segundo a fórmula do acadêmico Moacir Scliar, constituir-se na bipolaridade salvadora do brasileiro, encontraremos na família de Sérgio Paulo Rouanet denominou de xandiana, desde o humor de Lawrence Sterne ao humor de Machado de Assis. Senhoras e senhores, antes que a luz se apague e caia o pano sobre a representação da comédia, o humor e o cômico na BL, peço um aplauso para os acadêmicos que participaram desse espetáculo. Geraldo Holanda Cavalcante, Otto Lara Rezende, José Cândido de Carvalho, Dias Gomes, Marques Rebelo, Álvaro Moreira, Josué Montelo, Olavo Bilac, Moacir Scliar, Alceu Amoroso Lima, Jorge Amado, Ana Maria Machado, Carlos Heitor Coni, Eduardo Portela, Ariano Suassuna, João Ubaldo Ribeiro, Machado de Assis, Cícero Sandrone, Belarmindo Maria Austrégésilo Augusto de Ataíde. Bom, e agora palmas para Cláudio Murilo. Bem, tivemos então a palavra de Cláudio Murilo, a palavra de um professor universitário que nos deu uma visão bem ampla do que representa o humorismo na Academia Brasileira de Letras, e fazendo primeiro aquela divisão entre o cômico e o humor, né? E ele enveredou mais pela linha do humor, desenvolvendo aquelas situações em que o humor não provoca exatamente a gargalhada ou a grande euforia, mas sim de uma ironia, ou como chamam os ingleses, aquelas frases com muito wit e muito humor, não é? E ele foi bastante delicado ao não se referir, embora citando o anedotário da Academia Brasileira, às grandes piadas cômicas sobre a Academia, não é? E como ele começou a falar sobre Agripino Grieco, lembrando o momento aqui em 24, quando o Graça Aranha foi carregado nos braços dos modernistas que apupavam Coelho Neto e Osório Duque Estrada, me lembro daquela história do Agripino Grieco, que era um crítico mordaz da Academia Brasileira de Letras e que dizia em que cada eleição se elegia aqui um animal, mas na eleição seguinte elegeram dois, Carneiro e Leão, que foi um dos grandes acadêmicos aqui da casa, né? E eu acho que essa divisão que ele fez entre o cômico e o humor, ele levou a sua linha de atuação pelo humor inglês, aquele inglês que vem do Charles Lamb, do Swift, do Sterne, Macaulay com a Feira das Vaidades, né? E o mesmo Shakespeare, né, que mesmo nas suas tragédias sempre encontrava
um momento de colocar uma palavra de humor, um xiste, como no momento em que chegam os atores para representar o drama no Palácio de Elsinore, e quando ele recomenda que todos sejam tratados bem, Polônio diz serão todos tratados como merecem. E Hamlet diz, não, como merecem, não. Se todos fossem tratados como merecem, quem escaparia da chibata? Quer dizer, está o Shakespeare cômico ali, presente na grande tragédia. Gostei muito de ouvir também todas as citações que fez sobre nosso José Cândido de Carvalho, que é um escritor, às vezes, diria até menosprezado e esquecido, mas que introduziu uma linguagem bem da sua região, do campus de Goytacazes, mas mantendo a sintaxe do português intacta. Ao contrário, por exemplo, de um Valdomiro Silveira, que em São Paulo escreveu coisas maravilhosas, mas sempre dentro daquele linguajar do caipira que destrói e desconstrói a sintaxe brasileira do português. Bom, acho então que nos fez uma bela apresentação, bem articulada, de tudo isso que significa o humor, o que pode significar o humor em 45 minutos de conferência. Muito obrigado, Cláudio Murilo. Eu que agradeço. Eu fiz primeiro o comentário e agora tenho duas informações a dar. No dia 20 de junho, quinta-feira, às 17h30, teremos aqui o Seminário Brasil-Brasis, o livro do mundo e o mundo dos livros. É um seminário muito importante para quem se preocupa com o problema do livro no Brasil. A coordenação é do acadêmico Domício Proença Filho e os palestrantes Dolores Prades e Regina Zilberman. Devo dizer também que no próximo 25 de julho, terça-feira, continua o ciclo de conferências O Bom Humor na ABL. Infelizmente, o conferencista de terça-feira, que é o Flávio Moreira da Costa, estava programado, teve que submeter a uma cirurgia e o médico sugeriu a ele que não se levantasse. Ele está passando bem, está tudo bem com o Flávio, que é um grande um contista, um romancista, e um antologista que escreveu, inclusive, os 100 melhores contos de humor da literatura universal. Na ausência dele, os senhores vão ter a paciência de me aguentar mais uma vez aqui como conferencista. E assim, então, está encerrada a sessão. Muito obrigado. Música